Olá, graça e paz em nome de Jesus. Nossa leitura de hoje será em 1 Reis, do capítulo 9 ao 12. Testemunharemos a triste trajetória de um coração que começou em total dependência de Deus, mas acabou se perdendo na idolatria. O tópico que nos guiará hoje é a fidelidade de Deus em meio à infidelidade humana. Se não guardarmos o nosso coração, a sabedoria humana, por maior que seja, não é suficiente para nos proteger do pecado. Salomão começou bem em seu reinado. Edificou o templo, construiu o palácio real, reconstruiu cidades que haviam sido destruídas em guerras passadas. A sua fama, a sua sabedoria ultrapassaram as fronteiras de Israel. Mas ele falhou em não guardar o seu coração. O desvio de Salomão não aconteceu da noite para o dia, foi gradual. Aos poucos ele foi desobedecendo preceitos divinos, até que Deus se indignou contra ele, porque o coração dele havia se desviado do Senhor. A apostasia de Salomão é a prova da fragilidade humana. Mesmo com toda a sua sabedoria, ele permitiu que os seus afetos fossem roubados por falsos deuses. O capítulo 17 da Confissão de Fé de Westminster, que trata da perseverança dos santos, nos ensina que os verdadeiros crentes não podem cair totalmente do estado de graça, mas pela tentação de Satanás e a negligência dos meios de preservação, podem cair em pecados graves e permanecer neles por algum tempo, e sendo até disciplinados por Deus. A queda de Salomão é a prova dessa fragilidade. Mesmo o homem mais sábio pode se desviar, se deixar de vigiar. A pergunta 153 do Catecismo Maior nos lembra que o nosso dever diante do pecado é a confissão e o arrependimento. A pergunta 13, também do Catecismo Maior de Westminster, nos lembra que Deus é infinito e imutável. Embora Salomão tenha falhado terrivelmente, a promessa de Deus de que um descendente de Davi reinaria para sempre permaneceu intacta. O Senhor preserva o seu propósito redentor, apesar da infidelidade de Salomão. Esta apostasia de Salomão aponta por contraste para Cristo, como nosso rei fiel e o mediador da aliança. Salomão foi um rei que falhou, mas Jesus Cristo é o rei que nunca falha. Enquanto o coração de Salomão se desviou para deuses estranhos, o coração de Cristo permaneceu focado na vontade do Pai até o seu último suspiro na cruz. Jesus é o filho de Davi, que não se desviou, que não divide o reino, mas que une o seu povo debaixo de uma única e eterna bandeira. Nós permanecemos de pé, não porque somos mais sábios ou melhores do que Salomão, mas porque o nosso mediador intercede por nós e ele nos preserva na aliança através do sangue que ele derramou naquela cruz. Então, qual o desafio prático para a sua vida no dia de hoje? E hoje eu vou te dar 3. Primeiro, guarde o seu coração. Ninguém é tão sábio ou experiente para estar livre de cair no pecado. Por isso, examine os afetos do seu coração. Há algum Deus estranho que esteja ocupando o lugar do Senhor? Segundo, confie na graça. É ela que te preserva. A sua segurança não está na força do seu braço, mas na mão de Deus que te segura. Descanse na promessa de que aquele que começou a boa obra na sua vida vai completá-la até o dia de Cristo. Terceiro, se arrependa imediatamente. O desvio de Salomão foi gradual. Não ignore os pecados que são aceitáveis diante da sociedade ou que já cauterizaram a sua mente.
corra para Cristo em arrependimento ao primeiro sinal de esfriamento espiritual. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: apostasia. Compartilhe este vídeo com alguém para abençoar a vida desta pessoa. A queda de Salomão é um alerta. Ninguém é tão sábio, tão usado por Deus ou tão experiente que não possa cair se deixar de vigiar o próprio coração. Envie esse vídeo, lembre a seus amigos de que a nossa única segurança para permanecermos de pé não está na nossa força, mas na graça perseverante de Cristo. Lembre-se, a queda de Salomão é um alerta, mas a fidelidade de Cristo é o nosso refúgio e a graça de Deus é a nossa segurança. Quer aprender um pouco mais? Leia a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 17, que trata da perseverança dos santos. Veja também a pergunta 13 e a pergunta 153 do Catecismo Maior de Westminster. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.